Muito bom esse podcast, obrigado, Vivi. A gente está discutindo sobre como pensar em inglês, como a gente criou o método. E também lembrando que se você quer mandar pergunta, esse é o momento de responder as perguntas, pode mandar lá no Instagram, _Igor com H, Olive, O-L-I-V, e aí eu vou responder. Hoje eu selecionei 2 para a gente responder aqui, Vitória. Então, o Felipe Toledo pergunta aqui: quais oportunidades práticas você acredita que outro idioma pode proporcionar? Acho que ele está falando de oportunidade de trabalho, no caso. Então, como que o inglês pode abrir? Que oportunidade de trabalho? Tem uns exemplos aí de profissão que tem inglês forte aqui ganhando dólar, hein? Olha, na verdade, eu acho que independente da sua profissão, você vai expandir muito se você tiver um outro idioma. Independente do que você faça, seja um médico, seja um tatuador, seja um artista de rua, seja um professor, qualquer que seja a sua profissão, vai te dar um norte maior. Entende? Não é porque você vai conseguir atender mais gente, porque vai chegar um canadense. Você consegue atingir muitas outras pessoas. Porque quando você fala um idioma que é muito segregado, que nem o português, é muito limitado. Só que, dependendo da sua área, você quer atingir todo mundo. Você quer atingir o mundo inteiro. E para atingir o mundo inteiro, eu preciso falar a língua do mundo inteiro, que é o inglês. Não que o português não seja importante, não que o espanhol não seja importante, mas o inglês é um idioma mundial, que todos sabem. Então, assim, por exemplo, se eu sou um tatuador, eu quero ir pra fora, eu quero ir em algum festival, eu quero fazer parceria com alguém lá fora, quero fazer tatuagem em algum famoso, então eu preciso saber inglês. Mas isso de lá pra fora vai muito do sonho da pessoa, na verdade. Ou você tá falando assim que vai abrir uma oportunidade que ela jamais imaginaria que ela poderia ter só no português. É isso que você tá falando? Exatamente. Porque a gente precisa estar pronto para quando a oportunidade chegar. Não começar a se preparar quando a oportunidade já tá aqui. Então, mesmo que você não queira ir para fora, por exemplo, eu trabalho numa clínica de estética, eu quero ser a melhor, quero ser referência no meu país, não quero ir para fora, não é esse meu sonho. Sim. Porém, veio alguma artista, veio alguma influencer de fora, não sei falar inglês, como que eu vou atender ela? Aí você pulou uma etapa muito legal que eu nunca tinha pensado. Porque, na verdade, se você for a única de São Paulo que fala, a pessoa vai ir com você. Que maluco. Pois é. Como que eu vou querer fazer um botox na Kim Kardashian se eu não sei falar o idioma dela? Você perdeu um botox aqui em Kardashian porque você não tem inglês, cara. Exatamente. Você já tem uma clínica. Pois é. Verdade. Então, assim, eu acredito que independente da sua profissão, o idioma abre muitas portas. Então, assim, pra onde quer que você vá, é um diferencial. Com toda certeza. Não, depois que um aluno foi pro Chile e falou que sobreviveu com o inglês não espanhol, eu falei, acho que agora eles estão bem mundial. Mas é louco, porque todo mundo que viaja, a gente tem um monte de exemplo a trabalho, e eu vou dar um exemplo direto para Camila, lá de Minas, quando ela viajou para a Europa e conseguiu ir para Malta, que é, na verdade, uma ilha italiana, foi para Croácia, foi um monte de lugar da Europa e no inglês. Na verdade, ela não sabia outra língua, né? Então, como que o trabalho pode linkar, igual você falou, a oportunidade, que pode linkar a conexão, e, na verdade, se você está conectado a todo mundo, você está conectado, pode estar qualquer oportunidade aberta. Você acha que você tem oportunidade no Brasil, né? Que aqui só, imagina se abrir para tanto país. Gostei do seu pensamento, e a gente vai para a segunda pergunta. Porque a segunda pergunta vem da Moana, lá de Santos. E a pergunta dela foi: qual foi a sua maior dificuldade em aprender o inglês? Minha maior dificuldade foi aprender vocabulário de coisas que eu não gosto. Esse pra mim foi muito difícil. Que nem eu falei antes, eu tenho facilidade com aquilo que eu gosto. Então, assim, chega pra falar sobre coisa que não me interessa, eu tenho dificuldade, porém, é aquilo que a gente precisa, né? Até no português a gente precisa saber algumas regras gramaticais que eu não uso, mas é importante saber. Entendi. Então, na verdade... E pra você, Igor, qual foi a sua maior dificuldade? Muito bom. A minha maior dificuldade, eu acredito que foi na pronúncia. Porque eu sentia uma vergonha muito extrema, e isso há 13 anos atrás, de conseguir criar esse personagem do inglês, sabe? No começo você vai ter que ser meio que ator, assim, pra você falar. Você vai se sentir meio McDonald's, sabe? Você vai falar um Burger King, você vai dar uma pausa meio dramática.
E isso, para trazer pro natural, então o Igor que fala inglês e português hoje, I can be the same every time I want. Então você pode mudar qualquer hora e vai ser o mesmo tom, vai ser a mesma pegada. Isso demora muito. Então, para mim foi muito difícil no começo você fazer isso, porque eu sentia que você tava forçando, eu sentia que você tava sendo meio bobo, sabe? Meio, tipo, water. Você tinha medo das pessoas te julgar pelo seu sotaque, de soltar algum McDonald's, ao invés de você falar um McDonald's? Você sentiu esse preconceito das pessoas de falar, meu, mas você é estrangeiro, o que você tá fazendo aqui? Isso lá fora, então, já na Inglaterra. Sim. Não só lá fora, mas também aqui, né? Quando a gente encontra algum estrangeiro na rua e a gente tenta conversar com ele. Antes eu também tinha um pouco de vergonha, porque eu sentia que as pessoas me olhavam e falavam, meu, o que você tá falando? Então você tinha isso também, esse medo de ser julgado ou não? Totalmente. Aqui vai uma dica pro brasileiro que tá falando inglês aí. A única pessoa que vai te julgar no mundo, isso eu tô sendo polêmico porque eu fui para 27 países e dá para falar assim do que eu tirei de experiência, que a única pessoa que vai te julgar falando inglês é o brasileiro. Olha aí. Eu acho que você já foi julgado por um brasileiro e vai lembrar do que eu tô falando. Então, assim, com brasileiro, eu acho que eu senti essa vergonha. O gringo, ele não tá ligando, ele tá achando incrível que você tá falando aonde que ele mora e falando o que tem no Brasil, porque ele nunca teria a oportunidade de perguntar o que tem no Brasil para um brasileiro, entendeu? Então, na verdade, você é um brasileiro que consegue explicar do Brasil em inglês pro cara. Então, é a mesma coisa de você estar falando aqui e eu te corrigir. Não, podemos. Não podemos. Nós faz. Então, se você mandar isso, vai ser meio mal educado você corrigir. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não tinha nenhuma vergonha. Eu adorava falar com um gringo por isso, por eu saber que ele tá achando incrível. Eu tô falando outra língua, o cara só fala inglês. Ele não fala outra língua, fala para ele falar espanhol. Nenhum britânico fala espanhol, entendeu? Eles falam só inglês. Então, eu tinha com um brasileiro. E vocês vão estar junto comigo aí no comentário, porque eu sei que já aconteceu com algum brasileiro de ser julgado brasileiro. Então, vamos parar de se julgar, galera. A gente fala errado mesmo. É aí que tá, o negócio é falar. Exatamente. Só que assim, é aquele negócio, né? Brasileiro julga outro brasileiro, porém, quando a gente vê um gringo falando português, a gente acha super fofo. Pois é. E por que eu tô julgando alguém do meu país falando inglês, sendo que a pessoa está falando um outro idioma que nem eu sei falar? Então, assim... Eu acho que é o acesso. Eu acho que o acesso que você tem ali de aprender, de ter aprendido, você consegue, por exemplo, julgar mais. Porque às vezes você ouviu na TV um Burger King e você vai querer corrigir a pessoa. Não é Burger King. Ou qual outro exemplo de marca que você se surpreendeu? Twitter. Twitter é bom. Não é Twitter, é Twitter. Esse era bom. E aí que tá. Como você acha que a pessoa consegue... tem essa dúvida também de ter a dificuldade de aprender inglês. Então a pessoa foca no inglês americano ou britânico? O que tem essa diferença aí pro pessoal mais leigo assim aqui? Olha, eu acredito que as pessoas foquem mais no inglês americano, que é o que em outros países também as pessoas aprendem. Então, eu acredito que o europeu ele é super bonito, porém é uma coisa muito mais regional. É que nem aprender um espanhol e um castelhano. O castelhano é super bonito, porém o espanhol é o que você vai aprender no mundo inteiro. Que legal! Eu gosto de bater esse papo, porque tem coisa que eu não penso. Não pensava antes. Então, na verdade, é como se você estivesse aprendendo alguma coisa geral, igual você falou, o espanhol geral... E isso você tirou porque você sabe mais línguas, não é, Vitória? Você sabe quantas línguas você fala? Olha, contando com o português, eu falo 4. Muito bom. Que é português, inglês, espanhol e libras. Uhum. Então, assim, o negócio é pegar vocabulário mesmo e descrever o que você quer saber. Uma dica de poliglota, tá vendo? É aí que tem que perguntar, não é à toa que eu convidei. Porque tem que ter alguém que pode falar de comunicação. Porque quando eu falo de inglês é muito fácil, tem muita coisa. Mas aqui o que eu gosto de falar pra vocês e entender é comunicar, galera, é ser entendido. Então, até com sinal você consegue ter... Tem, né, alfabeto, tem tudo igual. Sim. É muito bom, isso é legal. Então, para você entender que é voz, é sinal, é mímica, qualquer coisa que você conseguir ser entendido, é aí que vale. É isso que é o negócio da comunicação, é a coisa bonita da comunicação. Exatamente. O negócio é mergulhar de cabeça, né? Então, assim, você tá a fim de aprender um idioma, é mergulhar com tudo, é mudar tudo na sua casa, é consumir
conteúdo daquele idioma, seja de inglês, espanhol, de alemão, de qualquer coisa que seja. É consumir aquilo, viver aquilo. Assistir notícia em inglês, mesmo que você não entenda. Pelo menos você já está acostumando o seu listening, você já está pegando pronúncias. Então, assim, é consumir tudo. Que legal, uma dica de pessoa que conseguiu aprender 4. E tem só quantos anos tem mesmo? 24. Que ótimo, muito bom. Gostei da sua idade, porque você já tem tudo isso de língua. Muito bom, eu gostei. Muito obrigado pra gente te responder. Não esquece de me mandar lá e também de comprar o curso que está disponível. Olha aí no link, o curso para como pensar em inglês. Manda pergunta, tá? Tudo no Instagram. A gente vai se conectar por lá. Obrigado, Vivi. Imagina, obrigada a você.